Nessa noite nós estamos começando e para as próximas semanas nós vamos estar falando sobre esse tema que virou uma hashtag famosa nas redes sociais, Pronto Falei. E vamos falar todo mundo junto esse título para você lembrar dessa mensagem. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Pronto Falei. Você já teve a oportunidade de falar isso alguma vez, né? Pronto Falei. E você já percebeu que quando alguém fala isso, normalmente fala com muito orgulho, né? Eu tinha que botar isso para fora e botei e não posso fazer nada. Mas eu queria falar de um outro lado dessa dinâmica relacional, quando nós falamos certas coisas e depois nos arrependemos. Não é incomum, mas, como o nome diz, pronto, agora eu já falei. Já acabei abrindo a minha boca. Todos nós tivemos experiência de abrir a boca na hora errada. E em vários níveis diferentes. Já falamos o que nós não sabíamos, como se soubéssemos, né? Falamos como quem sabe de alguma coisa, já contamos vantagem, já mentimos, já muitas vezes ofendemos alguém, depois queremos voltar atrás e é tarde demais. E como nós gostaríamos de poder não ter falado algumas coisas que nós falamos. E eu quero explorar junto com você durante essas semanas como é que Deus olha para isso e como Ele nos ajuda a vencer essa questão. Se você vai acompanhar a gente nas próximas semanas, eu vou dar hoje para você a ideia principal, o que a gente mais vai estar lembrando e vamos estar repetindo nas próximas semanas. O mais importante que você não pode esquecer é que você vai ser o tempo todo tentado a pensar em outras pessoas. E você vai pensar como meu filho tinha que estar aqui ouvindo isso agora. Não é como meu marido, minha esposa, seja quem for. Mas eu queria que você lembrasse que a expressão desse título está na primeira pessoa. Pronto, eu falei. E é para você. É para falar de você e como você se comporta e como você controla o que sai pelos seus lábios. Então, o que a gente vai tratar principalmente aqui, durante essas próximas noites, é de uma expressão que a maioria da igreja conhece. Talvez uma outra pessoa não tenha ouvido essa expressão antes. A gente começa a falar disso a partir de hoje. E a expressão é essa daqui: pronto para ouvir e demorado para falar. E mais uma vez, vamos repetir junto comigo, todo mundo? Pronto para ouvir e demorado para falar. Beleza. Quando você pensa nisso, talvez imediatamente você lembre que isso está em algum lugar na Bíblia, né? Você já deve ter ouvido isso em algum lugar. Mas eu queria que você pensasse o que isso significa. Estar pronto tem uma impressão de estar numa posição de prontidão, de alerta, estar preparado para ouvir. Pronto significa priorizar, colocar qualquer outra coisa de lado, estar pronto para aquilo. E estar pronto para ouvir, mas ser, essa expressão que você vai ler na Bíblia, demorado para falar. Talvez porque se você demorar para falar, você pensa melhor no que você vai falar. Talvez você tenha mais informação para falar do jeito certo. Então agora a gente vai fazer um negócio que adulto adora fazer, que é gestos com as mãos, para você guardar essa informação. E quando eu falo que adora fazer, eu estou sendo irônico, ninguém gosta de fazer isso, mas eu vou obrigar você a fazer. Hoje, semana que vem, na outra e na outra. Vamos ver se você aguenta. E se você for muito tímido, faz debaixo da mesa, né? Faz aí do seu lado. Mas eu queria fazer um gesto para você, fazer você entender essa dinâmica de uma maneira mais visual. Pronto para ouvir. Se você for corajoso, faça como eu, pega as suas duas mãos fechadas, coloca do lado do seu rosto. Se você for menos corajoso, faz assim embaixo, encosta no seu joelho, na sua coxa, né? Se você está em casa, faz como você quiser, ninguém está vendo mesmo. Se você está no carro agora, faz só com uma mão, por favor. As duas mãos assim do lado, e quando você falar pronto, eu quero que você abra bem rápido, tá? Então vamos lá, você vai dizer pronto para ouvir, quando você é pronto, abre bem rápido. Uma vez e pronto para ouvir. Não falou para ouvir. Vamos lá de novo? 1, 2, 3 e pronto para ouvir. Beleza. Essas duas mãos agora se abriram aqui, né, do lado dos seus ouvidos. E quando você falar demorado para falar, eu queria que você juntasse as duas mãos aqui
na frente da sua boca. Não precisa assim, bota só assim na frente da boca. E você vai falar demorado para falar. Então vamos fazer os dois? Vamos lá? Aqui a mão fechada, 1, 2, 3 e... Pronto para ouvir, demorado para falar. Beleza. Só mais uma coisa. Quando você fala demorado, tem que falar assim, demorado para falar. Vamos lá, todo mundo junto, 1, 2, 3 e... Pronto para ouvir, demorado. Gente, que lindo. Ó, você sabe por que eu pedi para você fazer esse gesto? Tem uma coisa que você não percebe que você faz, mas quando você está num conflito, quando você está sendo confrontado, você não sabe o que você está fazendo com as mãos, mas as suas mãos estão fechando. As nossas mãos se fecham na nossa defensiva. Quando você está sendo, imediatamente, você não sabe nem explicar porquê, mas você faz esse gesto. Às vezes, em qualquer lugar, pode estar aqui, mas as suas mãos começam a fechar. Ninguém fica com a mão aberta numa tensão de precisar se defender ou responder alguma coisa. As mãos se fecham. Por isso que eu pedi para você mantê-las fechadas, porque essa é a nossa disposição inicial. Mas quando alguém está pronto para ouvir, eu pedi para você abrir a mão para você sair dessa posição. Essa posição de estar, né, numa resistência ao que está acontecendo. Eu estou pronto para ouvir e demorado para falar. Você sabe com certeza, quase todo mundo que está aqui frequenta ou frequentou a igreja, talvez tenha sido criado na igreja, mas se você não foi, eu queria que você soubesse que essa frase não é minha. Essa frase, ela está realmente no livro de Tiago, que fica lá no Novo Testamento. E é ele quem expressa isso de uma maneira muito completa e muito perfeita. A gente vai dar uma olhada nesses versículos. Mas deixa eu falar para você por que essa dinâmica é importante. Você está pronto para ouvir e demorado para falar? A gente vai desenvolver em cima disso. Quando eu falei para você fechar a mão e abrir, é porque nessa tensão há um sentimento dentro de nós. Quando alguém, e o assunto nosso dessa noite é esse, é quando você entra numa discussão, quando você entra num conflito, quando você está discutindo com alguém. Eu queria que você pensasse um pouco hoje sobre como que isso acontece. Em geral, é muito parecido sempre. Nós queremos muito a mesmíssima coisa que a outra pessoa com a qual nós estamos discutindo quer. O que você quer é exatamente o que a outra pessoa quer. Numa conversa que se torna uma discussão, que se torna um conflito, que se torna um embate, onde a gente precisa chegar a uma solução final, a gente precisa chegar a um ponto onde a gente resolva essa questão. Nós dois, né, que estamos brigando, que estamos num conflito, queremos a mesma coisa. O que nós queremos? Nós queremos ser ouvidos. Nós temos isso dentro de nós, por isso que a gente fala tanto. Nós queremos ser ouvidos, mas não apenas nós queremos ser ouvidos, nós queremos ser compreendidos. Nós queremos que a pessoa com a qual nós estamos conversando entenda. E é tão fácil eu falar com você e você não entender. E é tão fácil você falar comigo e eu não entender. Então há um clamor dentro de nós, a gente não sabe propriamente expressá-lo, mas isso está dentro de cada um de nós, especialmente quando um conflito acontece. Todo mundo, sem exceção, deseja isso, ser ouvido e ser compreendido. E se eu estou tentando convencer você de alguma coisa e você tentando me convencer de outra coisa, nós dois queremos a mesma coisa, ser ouvido, ser compreendido. E eu quero que você esteja pronto a ouvir e que demore para falar. E você quer que eu esteja pronto para ouvir e também demore para falar. No final das contas, em qualquer discussão, mesmo que a gente não coloque nessas palavras, o que nós queremos muito é isso, mesmo que a gente não chegue a um acordo, mesmo que a gente nunca concorde, mesmo que você realmente continue pensando de um jeito e eu de outro jeito, pelo menos me escute, pelo menos me ouça, pelo menos tente me compreender, mesmo que cada um tenha uma visão diferente, mesmo que cada um tenha os seus bons motivos, mesmo que cada um esteja fundamentado numa verdade que para você é verdade. O meu desejo e o seu desejo, quando você, o desejo do seu marido ou o desejo da sua esposa, quando existe um conflito entre você e um patrão, entre você e um empregado, entre você e um colega de trabalho, entre você e alguém da família, entre você e alguém da igreja, você quer isso, mesmo que no final das contas a gente não consiga concordar, pelo menos eu quero que você me escute. E se você
E agora, né, eu vou reportar aqueles conflitos que você costuma ter. A gente não usa essas palavras, mas é mais ou menos isso. Se você vai falar alguma coisa, pelo menos fala alguma coisa que mostre que você me escutou. Né? Mesmo que seja um gemido inexprimível, mesmo que seja só um barulho, mesmo que seja qualquer coisa, pelo menos mostra que você me ouviu. Porque, preste atenção, eu não vou conseguir realmente ouvir você se eu não souber que você me ouviu. Eu não consigo realmente prestar atenção e ouvir você se eu não tiver certeza de que você me compreendeu, que você realmente me ouviu. E a mesma coisa acontece com você. Você não vai me ouvir propriamente se você não souber e não tiver certeza que eu lhe ouvi. Você já sabe o que eu estou falando? Quando uma discussão acontece, você não está propriamente ouvindo a pessoa, você já está pensando na próxima frase que você vai falar. Por quê? Porque você tem certeza que ela não entendeu, que ela não ouviu, que ela não te compreendeu, ou ele. Porque eu não vou conseguir realmente ouvir se você não tiver me mostrado que você me ouviu. Então vamos lá, mais uma vez, levanta mais uma vez sua mão aqui. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Pronto para ouvir? Demorado para falar. Se a gente parar por aqui e você for para casa, eu acho que só isso é extremamente útil para você. E esse é um dos versículos mais importantes que você vai encontrar no que diz respeito a comportamento humano. Eu acho que ele resolve um monte de coisas. Eu aprendi isso há muito tempo atrás, aprendi na teoria, na prática é muito mais complicado. Mas eu me tornei um fã. Eu sou do fã-clube de Tiago, porque eu acho sensacional quando ele descobre isso. E ele, através do Espírito, né, o Espírito fala através dele e comunica a mim e a você algo tão importante. Porque se há um conflito, ninguém quer ter conflito, ninguém quer ter confronto, a gente quer se dar bem. Mas quando há, e as duas pessoas, as duas partes, trabalham nessa questão, eu vou ser pronto para ouvir. E eu vou demorar para falar. Quando um casal decide isso, quando dois amigos decidem isso, quando dois colegas no trabalho, seja o que for, quando duas pessoas decidem isso, não há limites para onde eles podem chegar. Pronto para ouvir e demorar para falar. Como eu disse para você, essa frase não é minha, eu plagiei ela de Tiago. Tiago que era irmão de Jesus. É interessante você saber um pouquinho da história de Tiago, né? Ele só se torna alguém que segue Jesus, ele é irmão de sangue de Jesus, nasceu de José e Maria, né? Ele só se torna um seguidor de Jesus depois da morte e da ressurreição, ele não aparece antes, porque obviamente, né, não é tão fácil. Se você tem um irmão mais velho, quando é que você vai chamar ele de Senhor na sua vida? Nunca, né? Se seu irmão chega para você e fala, eu sou filho de Deus, você vai olhar para a cara dele, não é filho de Deus nada, meu filho. Eu sei exatamente quem você é. Mas quando Tiago vê o seu irmão morto numa cruz, e 3 dias depois, caminhando vivo no meio deles, melhor do que estava antes, ele se dobra aos pés e diz, esse é o meu Senhor, esse é o Filho de Deus. Tiago se torna uma pessoa importantíssima na igreja do primeiro século. Ele é o grande pastor da igreja mais importante em Jerusalém, como se fosse um bispo que tomava conta também de outros pastores, e ele é martirizado aproximadamente 62 depois de Cristo, 30 e poucos anos depois da morte e da ressurreição de Jesus. E a história da sua morte é interessante, porque existia um sumo sacerdote que não gostava dele, porque os sumos sacerdotes, uma grande parte deles era do partido dos saduceus, que não acreditava na ressurreição. Para eles, uma vez que você morre, acabou, não tem mais nada, que você vive para o prazer de Deus e quando morre, acabou. É uma crença. E existia esse partido que acreditava nisso. Quando Tiago e a igreja começam a pregar ressurreição, porque é só isso que eles pregam, que Jesus ressuscitou, isso, mais uma vez, né, traz uma imensa perseguição contra a igreja. E quando o governador de Roma é trocado, o governador anterior sai, o governador Festo, e o próximo governador vai ser empossado, fica um espaço ali no meio onde nada acontece, e esse sumo sacerdote, o nome dele era Ananos, ou Anano, ele aproveita aquela oportunidade para pegar Tiago, levar até o Sinédrio, julgá-lo e condená-lo. Ele morre apedrejado. Uma morte terrível.
Não foi a única vez que um apóstolo sofreu esse tipo de morte, mas logo em seguida o novo governador da província, né, o governador romano, que na verdade está ocupando aquele espaço que a gente conhece que era de Pilatos, né? E ele chega e ele fica sabendo, o povo vem até ele, o povo que amava muito Tiago, e fala o que aconteceu. Ele tira aquele sumo sacerdote, coloca outro no lugar, mas não antes de que Tiago seja martirizado. E antes de Tiago morrer, ele não tem muitas publicações, mas a Bíblia nos registra uma carta que ele escreveu para a igreja. Talvez seja a única carta que ele tenha escrito para a igreja. E Tiago, ele escreve de uma maneira muito interessante, ele escreve de uma maneira muito simples e muito radical. Ele era um seguidor radical de Jesus, mas extremamente zeloso na causa do Senhor Jesus Cristo. E quando ele começa a escrever essa carta, ele nos deixa esse princípio, logo no primeiro capítulo. E ele escreve a todos, colocando todos numa posição de igualdade. A versão original diz meus irmãos e minhas irmãs, querendo entender que todas estavam exatamente no mesmo lugar. As mulheres não eram valorizadas de jeito nenhum naquele tempo, mas quando Jesus entra em cena, Jesus eleva o padrão, eleva o status das mulheres. E Tiago escreve com base nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Na minha versão está dizendo assim, aliás, esse era o título que ele levava, Tiago o Justo. Era como o povo o chamava, porque ele era extremamente justo. E ele escreve assim, queridos irmãos, nunca se esqueçam. Então, quando um cara que é o pastor da igreja de Jerusalém, irmão do Senhor Jesus, vai escrever uma carta para a igreja, em algum momento ele para e fala, irmãos, todos vocês, nunca se esqueçam. É para você prestar, né, bastante atenção. Fala, Tiago, o que você vai falar agora? É para todo mundo? Ele fala para todo mundo. Cada um, ele continua. Nunca se esqueçam de que cada um, com quem que ele está falando? Fala comigo, né? Cada um deve estar, e aí vem o que a gente começou a falar aqui hoje, pronto para ouvir. No relacionamento que você tem com qualquer pessoa, qual é a prioridade? Você deve estar pronto para ouvir. Que é o que nós queremos que as pessoas façam por nós. Que é o nosso grande desejo, que é o que nós queremos que todo mundo faça conosco, que estejam prontos para nos ouvir. Mas ele fala, mas demore, mas demorar para falar. Exatamente como você está lendo, ele escreve. A ideia aqui é estar atrasado. Não é bom você se atrasar para nada, mas aqui está um lugar onde Deus quer muito que você se atrase. Que você espere e se atrase. Que você espere e chegue depois, quando se trata de falar. Pronto para ouvir, rápido para ouvir, na posição prontinha. Mas para falar, demore, espere. Deus sabe, né? E eu acho que você também, como isso funciona. E eu me atrevo a ir um pouco além, e quando se fala disso, né, de você ser cuidadoso nessa posição, eu vou ser pronto para ouvir e demorado para falar. Uma coisa que eu tenho aprendido, e tem sido muito importante, eu tenho visto na vida de outras pessoas e na minha também, é que se você numa discussão precisar dizer alguma coisa, porque a gente precisa, né? Quando você está conversando, discutindo, você tem uma coisa que você quer falar. Minha sugestão para você é que se você precisa falar alguma coisa, faça perguntas. Eu coloquei da seguinte maneira, seja curioso. Você está com a outra pessoa falando. E você está dentro de você pensando, meu Deus, ele ou ela, né, precisa ouvir o que eu vou falar. Mas eu vou ouvir o que Tiago está dizendo pelo Espírito Santo e eu vou ser pronto para ouvir. Então, se você tem que falar alguma coisa, faça uma pergunta. Pastor André, se eu fizer uma pergunta para ela, aí que ela não vai parar de falar mais. Se eu fizer uma pergunta para ele vai arrumar mais 3 caminhos para me responder. Aí que ele não vai parar, se eu continuar fazendo pergunta. Então deixa eu ir além, faça logo 3 perguntas. Por quê? Porque a sua responsabilidade é simplesmente estar pronto para ouvir e demorar para falar. Dê todas as possibilidades, todos os caminhos para que a pessoa continue dando a você informação. Porque quanto mais aquela pessoa fala, mais você se posiciona como pronto para ouvir. E quanto mais você ouve, mais você aprende.
E aqui que a gente precisa descobrir se nós somos humildes ou não, se nós realmente nos colocamos nessa posição. Porque nós muitas vezes achamos que não temos nada para aprender com quem está falando. Mas quanto mais você ouve, mais você aprende. Quantos de nós pais, né, você que é pai, quanto nós não daríamos, né, para que os nossos filhos fossem mais curiosos? Que eles chegassem para nós e fizessem mais perguntas, quando nós estamos explicando algo a eles. Filho, isso aqui tem que ser nesse lugar por causa disso. Ah, é? Tá bom. E vão dormir, né? Mas já pensou se eles perguntassem, pai, me explica por quê? Nós íamos adorar explicar. Porque a gente sabe que um valor muito importante está sendo colocado ali. Aliás, se tem, os filhos quase todos estão lá, né, os jovens, os adolescentes, mas se algum deles ouvir essa mensagem, se você quiser dar um susto nos seus pais, fazê-los desmaiar, né, espera mais algumas semanas para eles não acharem que foi eu que falei, mas chega para os seus pais e quando eles estiverem falando alguma coisa para você, fala assim para eles, pai, eu não entendo tudo que você está falando, mas eu quero fazer o que você está falando, então você pode me explicar de um jeito melhor? Pum, o pai cai no chão, naquele momento, né, ou a mãe, porque é tudo que a gente mais queria, que nossos filhos fossem curiosos, que eles quisessem saber mais informação, porque a gente sabe que a nossa experiência, que o nosso tempo, que a nossa idade tem algum valor, e tem algo para ser acrescentado, mas muitas vezes todo mundo só quer falar, ninguém necessariamente quer ouvir. Nós queremos discutir, nós queremos ser ouvidos, mas quando você se dispõe a fazer o que Tiago está sugerindo, se você numa discussão consegue segurar sua boca, apertar o pause e ouvir, e ser curioso, e fazer perguntas, estar pronto para ouvir, pronto para ouvir, pronto para ouvir, e demorado para falar, ouça, tudo muda. Tudo muda no relacionamento. Eu já falei isso para você algumas semanas atrás. Meus piores momentos como pai foram esses, onde em vez de ser pronto para ouvir e demorado para falar, eu fiz o contrário. Eu fui pronto para falar. Meus piores momentos como marido também, com certeza. Quase todas as vezes que eu precisei pedir desculpas aos meus filhos ou à minha esposa, essa dinâmica invertida estava acontecendo. Eu estou pronto para falar, não estou nem um pouco interessado em ouvir. E eu sei que você sabe do que eu estou falando. Especialmente com filhos, né? A gente pensa, olha a minha idade, olha a dele. Mas com quem que ele acha que ele está falando? Vamos mostrar para ele quem é que manda. Filho, você não fala com essas palavras, eu tenho experiência, eu tenho mais inteligência, eu tenho mais idade, eu tenho mais visão. Você ainda está desenvolvendo parte do cérebro e vai discutir comigo. Então, filho, você fica quieto e deixa eu despejar toda a minha sabedoria e toda a minha experiência sobre você, e você mais tarde vai procurar os seus filhos e nem encontra. Por que meus filhos não falam comigo? Por que meus filhos não querem gastar tempo comigo? Porque eles querem ser compreendidos, eles querem ser ouvidos. E sem perceber, nós repelimos os nossos filhos. Pais, ouça-me, você que é pai e mãe, quem é pai ou mãe aqui, diga amém. Amém. Deixa eu falar uma coisa. Quase que 100% das vezes numa discussão você está certo. E você pode estar 100% certo. Mas os seus filhos não precisam de pais que estão certos o tempo todo. Você pode, de tão certo que você está, afastar os seus filhos de você. E o certo perdeu, né? O que era certo, o que deveria ser, o que ia ter vitória, no final acaba perdendo. O que você vai descobrir é que na família está certo, e querer provar isso frequentemente é mais destrutivo do que está errado. Frequentemente. Pais, maridos, esposas, vocês precisam saber disso. Você pode estar completamente certo no seu argumento, na sua ideia, no seu pensamento, e ainda assim perder o seu relacionamento. Perder aquela pessoa com a qual você tanto ama, a pessoa que você mais se importa. E não entender nunca isso. Eu sei que eu estou certo. Por que eu não consigo me fazer entender? Por que o meu diálogo com meus filhos é tão difícil? Por que o meu marido ou a minha esposa não conseguem me entender? E Tiago vai falar para você, porque você não é muito inteligente. Não é para não dizer, você é burro. Por quê?
O que você está querendo dizer, Tiago? Porque você não está pronto para ouvir, você só está pronto para falar. E você deveria estar pronto para ouvir. Se você quiser crescer, se você quiser aprimorar o seu relacionamento, você deve estar pronto a ouvir e demorar para falar. Eu estou repetindo para que você guarde. Porque se você fizer isso, se você conseguir praticar essas duas coisas, o que vem a seguir no versículo se torna muito mais fácil. Grandemente mais fácil. Tiago, no capítulo 1, a gente está lendo o versículo 19. Todo mundo deve ser, todo mundo, sem exceção, cada um, pronto para ouvir. Demorado para falar, e ele continua, e demorado também para ficar irado. E demorar para deixar o sentimento vencer você e revelar essa ira. E a gente lê isso e a gente pensa, eu posso até entender a dinâmica de ter que falar e ouvir. Não é tão difícil pensar, André, tudo bem, eu devo esperar para falar, eu devo estar pronto para ouvir. Mas o que irado tem a ver com isso? Ele está falando do mesmo assunto. É quando nós deixamos, que aquela discussão se torne algo muito maior. E nós ficamos, nosso sentimento é mexido. E quando ele fala, você deve demorar para se irar, para ficar irado, ele está falando de duas coisas ao mesmo tempo. É tanto um resultado como uma decisão. Porque quando você é pronto para ouvir e demora para falar naturalmente, você está se posicionando para ficar mais tranquilo naquela conversa ou naquela discussão. Mas também é uma decisão que você toma. Quando você começa uma discussão e você já está decidido, eu não vou ser pronto para falar, eu vou ser pronto para ouvir. Nessa decisão você também já segurou a sua boca, você já segurou a sua ira. Porque ira, raiva, pode ser expressada de várias maneiras. Tem gente que explode, quando fica com raiva, todo mundo fica sabendo rapidamente, aquela pessoa explode. Tem outros que não, que guardam para si, que escondem a irritação, que fica quietinho no seu canto, que não fala nada, mas dá um gelo, para que a Rafaela venha até mim e fala assim, o que está vendo? Eu falo, nada. Como nada? Claro que está acontecendo alguma coisa. Não tem nada não, está tudo bem. Mas aconteceu alguma coisa lá dentro. E a gente pode expressar isso de diversas maneiras. Mas nesse contexto, a gente está falando de conflito, de conversa, de discussão, de contenda entre duas pessoas, entre um casal, entre dois amigos, entre quem quer que seja. Nesse contexto aqui, a ira, a raiva acontece da seguinte maneira. Irar-se significa tirar conclusões precipitadas, é quando você julga o outro, mal informadas e relacionalmente destrutivas. É o que Jesus, quando ele trata com toda a multidão e com os seus discípulos, ele fala, não julgueis. Ele está falando disso, não chegue a conclusões, não decida sobre as pessoas de maneira precipitada, porque você não tem todas as informações. E naturalmente você vai acabar destruindo o seu relacionamento. Irar-se, nesse contexto, é isso, tirar conclusões precipitadas, mal informadas e relacionalmente destrutivas. Então Tiago nos dá uma fórmula. Qual é a fórmula? Quanto mais você ouve, mais você aprende, menos irritado você fica, se você se dispor. Se você ouve numa impaciência muito grande, é complicado. Mas quando você decide, eu vou ouvir, mais você aprende, menos irritado você fica. Por que isso funciona? E o que eu vou falar agora é a coisa mais óbvia do mundo. E ainda assim, por mais óbvia que seja, a gente precisa olhar para isso e compreender. Eu e você sabemos que não tem uma pessoa aqui que é igual a outra. Todos nós somos muito diferentes uns dos outros. E na sua casa é a mesma coisa. Aliás, possivelmente você se casou com alguém que como é que a palavra eu estou procurando ela? Diametralmente diferente de você. Completamente diferente. Naturalmente, a gente procura essas pessoas, faz parte. Eu queria que você e a gente pudesse absorver uma coisa que tudo que as pessoas fazem faz todo sentido para elas. Pode não fazer para você. Por que fulano faz isso? Você não compreende, não entende, mas faz todo sentido para elas. Estou falando de pessoas sãs, tá? Pessoas normais.
faz todo sentido. Ela pensa diferente de você, ela age diferente de você, ela fala, não é diferente de você, mas para ela, é o universo dela, faz todo sentido. Eu e você não somos críticos de um monte de coisa. Eu sou muito crítico com música. Então, quando a minha filha às vezes gosta de um tipo de música, eu falo, minha filha, pelo amor de Deus, e o abismo de gerações faz isso, né? E meu pai também gostava de música, que eu falo, não dá para ficar ouvindo isso, é difícil, mas a gente sabe que faz parte. Agora, por que? Para ela, né? Para seu filho, para sua filha, para os seus pais, faz todo sentido. Eles cresceram ouvindo aquilo provoca sentimentos, aquilo fala uma verdade que comunica, né? Aquilo ali mexe com o coração, ainda que seja mexe com o coração. Eu não sei explicar, você também não sabe, mas para aquela pessoa faz todo sentido. E eu não estou criticando mesmo. Tudo que as pessoas fazem faz sentido para elas. Tudo que as pessoas dizem faz todo sentido para elas. Pode não fazer para você. E tudo que as pessoas, ouça isso, acreditam. E se você não é um cristão, se você está me ouvindo, eu queria que você soubesse que nessa igreja tem crescido nesse entendimento para que você jamais se sinta julgado aqui dentro. Porque nós sabemos que nós podemos ter crenças diferentes. Todo mundo que começou a seguir o Senhor Jesus não começou acreditando nele, começou seguindo ele. Então nós entendemos que na nossa vida isso é normal. E como é importante que a gente tenha abraçado essa ideia. Todo mundo tem as suas crenças, e tudo que as pessoas acreditam faz todo sentido para elas, mesmo que não faça para você. Quando você diz, aliás, você não diz, você pensa isso, ou então você diz para qualquer outra pessoa, menos para a pessoa que você discorda. A gente em geral fala para o outro, que não tem nada a ver com a história, especialmente se o assunto for política, religião, decisões financeiras, coisas que você fala, meu Deus, como alguém pode pensar assim? Quando você diz essa frase aqui, eu não entendo por que alguém faz isso. Eu não entendo por que alguém diz uma coisa dessa. Eu não entendo por que aquela pessoa acredita assim, ou acredita nisso. Eu não entendo por que alguém, como alguém é capaz, por que essa pessoa decidiu isso, como? Eu não entendo. A pergunta quando você olha para essa daqui é: quem precisa receber instrução? Quem precisa de mais informação? Vou te dar uma dica. Eu não entendo. Essa expressão tem uma crítica, né? Eu não entendo significa eu discordo completamente, mas quando você para pensar, é exatamente isso, você não entende, e você deveria buscar entender, para depois chegar às suas conclusões. Quem precisa de receber educação, instrução, informação, ensino? André, não sei, né? Exatamente. E é por isso que você precisa estar pronto para ouvir. Não, eu prefiro só ser crítico. É óbvio, é muito mais fácil, é muito mais divertido ser só crítico. Achar que todo mundo não sabe nada e você sabe tudo. Porque se você escolher ser pronto para ouvir, parar um pouco e gastar tempo e buscar aprender, você pode, Deus me livre e guarde disso, mas acabar até concordando com a pessoa que você estava discordando. E como você não pode permitir que isso aconteça, é mais fácil se juntar com aqueles que pensam igualzinho você e só criticar os que pensam, agem, acreditam diferente de você. Mas ouça, cada uma dessas pessoas tem as suas razões, tem ótimas razões para pensar o que pensam, falar o que falam e acreditar no que acreditam. Assim como você. Assim como você é exatamente assim, você tem ótimas justificativas para pensar como pensa, para falar o que fala e para acreditar como acredita. Então, é uma bobagem quando nós nos colocamos apenas numa posição de crítica. Quando há algo que você não conhece a respeito de outra pessoa, isso requer perguntas e não declarações, e não afirmações.
Isso é importante que você pergunte, que você se importe, que você descubra. E a gente volta para o que o Tiago nos diz. Tiago está dizendo: por que você não faz o que eu estou te falando? Apenas esteja pronto para ouvir e demore para falar. Um livro que fez muito sucesso, a gente já tem ele em português, que é muito legal, um livro que chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Vendeu a beça, não sei se você conhece, um autor chamado Stephen Covey. E a maneira como ele coloca, são 7 hábitos, o 5º hábito, parece que ele leu Tiago. Aliás, esse autor ele é mormon, e ele com certeza leu o Novo Testamento. Talvez ele tenha pego exatamente de Tiago, porque no hábito 5 ele fala o seguinte: hábito 5, procure compreender antes de ser compreendido. Eu quero ser compreendido, ok, faça uma coisa antes, coloque uma coisa antes disso, coloque algo primeiro, procure compreender antes de ser compreendido. Eu já fiz o contrário tantas vezes que chegou um momento que eu descobri que era importante fazer um ajuste. E eu não sou perfeito, você sabe disso, mas eu tento fazer da seguinte maneira: eu decidi, estou falando de mim, do André, eu decidi, e mais uma vez não sou 100% bom nisso, mas eu decidi que eu não vou criticar nada que eu não compreendo. Se eu não entendo, se eu não compreendo, é fácil demais criticar, mas eu não vou fazê-lo. Eu não vou criticar qualquer ideia que eu não entenda. Isso se aplica em qualquer relacionamento. Eu não vou criticar ou tirar conclusões sobre qualquer pessoa se eu nem conheço a história toda dela. Que é o que a gente mais faz. Como é que essa pessoa foi capaz disso? Você nem sabe a história toda. E quando nós decidimos fazer assim, nós começamos a aprender mais sobre as pessoas e a compreender melhor outras ideias. Eu tenho experimentado um crescimento disso, né? De absorver um pouco mais de conhecimento a respeito das pessoas e das ideias. Porque se alguém tem um ponto de vista diferente do meu, isso faz todo sentido para aquela pessoa. Para ela, aquele ponto de vista é rei, funciona, é isso que ela quer. E se não faz sentido para mim, quem sou eu para te criticar algo que nem eu mesmo compreendo? Que eu não tenho todas as informações. Quando você está conversando com alguém e você só está ouvindo para responder, ao invés de ouvir para aprender, você não está crescendo. Quando a única coisa que você faz numa discussão é ouvindo para poder responder, para poder ter uma boa resposta de volta, para ter um argumento mais forte, você não está aprendendo nada. Porque todos nós temos um filtro, todos nós temos um padrão de referência na nossa vida, e nós somos limitados pela nossa própria experiência de vida. Então, eu não ouço você como você acha que eu ouço você. Eu ouço você através desse filtro. Nesse filtro tem a minha idade, tem a escola onde eu aprendi muita coisa, a escola que eu frequentei, tem da maneira como eu fui criado, o que foram valores importantes para os meus pais, como a minha família funcionava, tudo isso está no meu filtro. E quando você fala comigo, passa por esse filtro, e tem muita chance de eu não compreender você perfeitamente, embora você aparentemente esteja sendo claro. Tudo que você fala, eu só ouço depois que a sua fala passa por esse filtro. Então é uma bobagem eu criticar você, é uma bobagem eu julgar você, uma vez que eu preciso dar tempo e gastar tempo com você para compreender exatamente o que você está comunicando. Relacionamento exige isso. As pessoas que você ama merecem isso. Não dá para ter relacionamento com todo mundo, né? Eu não posso ser pronto para ouvir 2.000 pessoas, nem você. Mas as pessoas que estão mais perto de você merecem que você aprenda, que você descubra. Por isso que a gente valoriza demais o PG nessa igreja, porque é uma oportunidade sensacional de uma construção de relacionamentos que podem ser mutuamente cooperadores, podem ajudar um ao outro. Inclusive nessa oportunidade de falar e ser ouvido. Relacionamento que vai crescer requer muito mais ouvir do que falar. Mas Tiago
não terminou. Tiago agora vai falar um negócio que ele diz, olha, esse negócio de você ser pronto para ouvir, demorado para falar, não é só para todo mundo se dar bem. Já está ótimo, né? Vamos nos dar bem, ótimo. Não, ele começa a colocar, existe um propósito divino, existe a mão de Deus envolvida, ligado nessas interações. No próximo versículo ele vai dizer assim, Tiago 1:19, verso 20, capítulo 1, verso 20. Ele fala, você deve ser demorado para falar e para se irar, por quê? Porque a ira humana não produz, não gera, não desenvolve, não cultiva a justiça de Deus. Eu achei importante fazer mais uma vez você lembrar o que significa justiça na Bíblia. É o certo que Deus acha certo. É o certo que Deus considera certo, não o que você acha certo. Então, uma outra versão desse mesmo versículo diz assim, porque a ira humana não produz a justiça que Deus deseja, que Deus quer que aconteça. Imagine duas pessoas discutindo. Tiago aponta para objetivos que são conflitantes. Eu estou discutindo com você. Você sabe o que está em jogo? Eu quero alguma coisa, você quer outra coisa. Mas Tiago fala que Deus quer ainda outra coisa. Eu quero uma coisa, você quer outra, mas Deus está ali envolvido naquela situação e Ele quer uma terceira coisa, que não é nem o que eu quero e nem o que você quer. Ele está falando, a sua ira, quando você se entrega a um sentimento que vai quebrar esse relacionamento, porque você não está pronto para ouvir, você só está pronto para falar, essa disposição, ela não consegue gerar a justiça que Deus queria que fosse gerada. Ela não consegue desenvolver, não consegue produzir o certo que Deus chama de certo. Por quê? Porque quando eu estou discutindo com você, eu só tenho um objetivo: provar para você que eu estou certo. E o seu objetivo é o mesmo que o meu: provar para mim que você está certo. E Tiago está dizendo que nessa condição, nessa disposição, a vontade de Deus não acontece. Não vai acontecer. A minha raiva, a minha ira, quando eu estou discutindo, quando eu estou com o sangue mais quente dizendo o que eu acho certo, produz a minha justiça. A justiça que eu desejo. A justiça que eu quero. E a minha justiça diz o seguinte: eu sei que eu estou certo. Mas não basta eu saber, eu quero que você saiba que eu estou certo. E se isso não for suficiente, eu quero que todo mundo saiba que eu estou certo. E Tiago vai olhar para mim e vai fazer assim: André, esse não é o certo. O teu certo não está certo. Porque você quer estar certo mais do que o outro. E Deus quer que você esteja acertado com o outro. Entenda o que eu vou te falar. Deus não quer que você esteja mais certo que alguém. Deus quer que você esteja certo com alguém. Que o relacionamento esteja certo. E Tiago nos atrai para o grande mandamento do Senhor Jesus. Você percebeu que a gente só cantou sobre Jesus hoje? No louvor, apontando para Ele, para a grandeza dEle, para a realeza dEle. Nós declaramos que Ele é o nosso Senhor, e se Ele é o nosso Senhor, o que Ele fala tem que ser mais importante que tudo. Jesus, o que você quer que eu fale? Ele fala, não é muita coisa não, é só uma coisa. Eu vou dar a vocês um mandamento, um só, e Ele resume ali toda a nossa vida com Deus. O mandamento de Jesus é: como eu amei você, eu quero que você ame os outros. Fácil demais de entender, difícil demais de praticar. Como Ele me amou, eu devo amar você. Jesus não veio para estar certo. Jesus não veio para provar que estava certo. Se Ele viesse só para mostrar que está certo, o seu ministério duraria meia hora. Ele ia chegar para todo mundo e falar, eu estou certo. E os argumentos dele são incontestáveis. E é assim, todo mundo... Né? O que ele faz com os fariseus o tempo todo? Ele não vai falar para eles que ele está certo. Eles que vêm provocar ele e fazer perguntas, ele bota tudo para correr. Nenhum deles consegue argumentar com Jesus. Mas ele não veio fazer isso.
Ele não veio provar para todo mundo que ele está certo. Ele veio para trazer reconciliação. E Jesus, se nós somos seus seguidores, se Ele é o nosso Senhor, nós devemos imitá-lo. Que alguém que está muito calado há muito tempo diga amém. Jesus não veio para provar que estava certo, Ele veio nos reconciliar, ou nos endireitar, ou nos tornar certos diante de Deus e uns com os outros. Ele veio para acertar os nossos relacionamentos. Uma conversa que se torna uma discussão, um conflito, os dois estão exatamente querendo provar a mesma coisa. Eu estou certo. Mas a verdade é que, aos olhos de Deus, nenhum dos dois está. Se os dois estão errados, não importa quem está certo. Quanta profundidade. Mas eu queria que você entendesse que eu estou falando de duas coisas diferentes. Se os dois estão errados aqui dentro, se os dois estão errados na disposição do coração, não importa quem está certo no argumento. Eu me considero um ótimo argumentador. Eu consigo vencer algumas boas discussões. Eu consigo às vezes chegar um pouco mais à frente e olhar o que alguém não tinha olhado. Uau, pastor, você é demais. E isso me faz perder muito mais do que ganhar as pessoas. Se eu me utilizar disso, eu perco muito mais do que ganho. E Jesus já tinha me ensinado isso há muito tempo atrás. Ele fala, não entre em contenda com ninguém. Se alguém te obrigar, se alguém chegar dizendo que manda, se alguém chegar batendo, simplesmente se rende. Porque o teu propósito não é mostrar que você é forte, que você é grande, que você é certo. Seu propósito como meu filho, como meu servo, como alguém que me imita, é ganhar a pessoa. E não é ganhar a briga, é ganhar o relacionamento. Ninguém vence um conflito familiar. Quando a briga acontece, todo mundo sai perdendo. Alguém pode ter até a sensação, né? Não, você já viu a pessoa quando conta uma história? E em geral isso não é verdade, mas a gente conta como se fosse. Aí eu falei assim, aí eu falei isso, a pessoa ficou quieta. Não ficou quieta coisa nenhuma. Ela sempre tem alguma coisa para falar depois. Mas a gente gosta quando chega esse momento, né? Eu falei e a outra pessoa se calou. O que isso significa? Ganhei. E você sabe, lá no fundo, ganhou nada. Ninguém ganhou nada. Todo mundo perdeu. Não existe vencedores numa briga entre marido e mulher. Não existe vencedores briga entre irmãos. Todo mundo sai perdendo quando se trata de discussão e contenda. E eu sei que às vezes é inevitável. Eu sei. Você vai dizer, pastor, como é que ninguém sobrevive? Nenhum casamento vive sem ter esse... Mas claro, a gente sabe que faz parte da vida, mas não muda nada. Ninguém está ganhando, está todo mundo perdendo. Você pode estar até aprendendo alguma coisa, mas está perdendo. Porque Tiago não falou, esteja pronto para ouvir e demore para falar. Mas tem algumas exceções, tem alguns... Não tem exceção. É o tempo todo, se você quiser construir relacionamento. Discussão, contenda, é a revelação de que eu estou certo. E estar certo costuma piorar as coisas no relacionamento. Então seja pronto para ouvir e lento para falar. Enquanto o teclado está tocando daqui a pouquinho aqui, eu vou ler para você o último versículo. Tiago termina dizendo assim, portanto, depois disso tudo que eu falei para vocês, você percebeu que ele está construindo aqui? Ele está falando do seu relacionamento, com as pessoas que você mais ama, com as pessoas mais importantes da sua vida. Portanto, deixem todo costume imoral. E quando você lê isso, talvez você pense, ele está falando agora de imoralidade? Vai falar de questões sexuais, ilícitas? Vai falar, não, imoralidade é um pouco mais do que isso. Dentro desse contexto, se você for procurar, ele fala, saia dessa posição, essa expressão aqui, deixem, está vendo? Quem está acordado aí, diga amém. Portanto, deixem, diga bem alto, deixem. Essa palavra no grego, ela significa alguém que está com um casaco e tira o casaco, deixa, solta, joga, larga ele. Como se ele dissesse, você está com um casaco em você, com uma roupa, que está escrito em tudo quanto é lugar, eu estou certo, 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 eu estou certo. Larga isso. Não, mas está falando de
costume imoral. Porque quando você para pensar, como é que no final das contas isso desenvolve? Quando eu quero provar para você que eu estou certo, em algum momento isso se torna uma questão moral. Em algum momento isso vai crescendo e se desenvolvendo para se tornar algo que, se levado ao extremo, pode se transformar até numa questão de vida ou morte. Nenhuma violência acontece do nada. Violência entre amigos, violência entre familiares, violência entre pessoas que trabalham juntas, sempre começa com um confronto verbal. Começa, às vezes, com uma conversa ou com uma discussão que não está indo muito bem. E que significa o quê? Eu estou certo. Ou então, eu exijo os meus direitos. Eu exijo aquilo que é certo a meu favor. E Tiago está dizendo, se você nasceu de novo, se você é de Jesus, se você quer seguir o seu Senhor e o seu Salvador, você tem que tirar esse casaco. Deixar isso para trás. Eu oro nessa noite para que a gente faça isso. Deixem todo o costume moral e toda má conduta. Mais uma vez a tradução faz a gente pensar talvez em todo tipo de pecado, mas está dentro de um contexto. Que é uma expressão que também, quando a gente traduz para o português, a gente pensa, é disso que ele está falando? A expressão é malícia. E a gente acha que malícia também está ligada apenas a questões da imoralidade sexual. Não. Malícia significa um desejo de prejudicar, tem a ver com um desejo de dar o troco, de se vingar, de colocar outra pessoa no lugar dela. Esse desejo, isso cresce fácil demais dentro da gente. Quando você é injustiçado, você não aceita até que a outra pessoa experimente a injustiça que você experimentou. E você vai fazer de tudo para que ela experimente isso. Mas Tiago está falando a cristãos. A gente, quando se torna cristão, a gente esquece disso aqui, né? A gente fala, agora eu sou de Jesus, a vida vai ficar melhor. Amém. Mas se agora você é de Jesus, você tem que obedecê-lo. Isso significa uma decisão de parecer cada vez mais com Ele, não de continuar a vida como você acostumou com ela. Se você é um cristão, você precisa tomar essa decisão. Cristão significa pequenos cristos, aqueles que parecem com Jesus. Sabe o que acontece? E eu acho que nem todo mundo, mas alguns que estão aqui, ou muitos que estão aqui, vão experimentar isso esses dias e vão perceber, opa, isso é bom, isso revela que eu estou amadurecendo, que eu estou crescendo. E a culpa não é minha, né? Você pode colocar toda a culpa no Espírito Santo, é Ele que está te fazendo crescer. Quando você perceber, preste atenção nisso, quando você perceber que você está com uma outra pessoa na sua frente e você está sendo tentado seriamente a convencer aquela pessoa, a controlar a situação, a vencer a discussão, o que Tiago está dizendo é: para imediatamente, encerra a discussão, pega esse casaco, tira, joga no chão. Porque mesmo que você vença a discussão, mesmo que você seja o vencedor daquela briga, o relacionamento perde. E você não pode, você não quer perder esse relacionamento. E Ele nos dá uma alternativa. Ao invés de você ficar vestido com esse casaco do costume moral, da má conduta, tira isso e se veste com outra coisa. E Ele fala: aceitem com humildade. Uma palavra que a gente não tinha falado aqui hoje, mas é a base de tudo que a gente está falando, é a chave mais importante. Se colocar embaixo. Humildade. Aceitem o quê? O que, Tiago? A mensagem que Deus planta no coração de vocês. E Ele está se referindo ao Senhor Jesus. Humildade. Tira o casaco do eu estou certo e se revista de humildade. Deixa eu te falar o que humildade faz. E agora eu vou falar uma expressão no português toda errada. Eu vou pedir que você me perdoe meu português, mas é só para você entender. Humildade significa que o nós é mais importante do que o eu. Humildade significa que você
é mais importante do que eu. Humildade significa que nós dois, reconciliados, é muito mais importante para mim do que ter as coisas do meu jeito, onde eu consegui provar que eu estou certo. Fazer o que é certo para o nosso bem é mais importante do que confirmar que eu estou certo nos meus argumentos. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês. Tiago está dizendo, você lembra o dia que você entregou a sua vida a Jesus? Eu quero que você volte para aquela verdade a qual você foi chamado, que é simplesmente amar como você foi amado. Deixar fluir através da sua vida o que você recebeu em abundância. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, e Ele termina dizendo a qual pode salvá-los. Salvá-los. Ele não está falando de salvação eterna, salvação que Jesus conquistou por você. Ele está falando que quando você se dispõe a fazer isso, Ele está falando da mesma coisa o tempo todo. Seja pronto para ouvir, demora para falar, e assim você vai impedir que uma ira se levante, uma ira que não suscita justiça de Deus, que não provê o que Deus queria. Ao invés disso, joga fora essa postura de estar certo, aceite com humildade a palavra, porque isso salva. Salva o que, Tiago? Salva você agora, salva o seu relacionamento, salva o seu casamento, pode salvar o seu emprego, pode salvar o seu relacionamento com o seu filho, pode salvar o seu relacionamento com a sua filha, pode salvar você de amanhã se arrepender pelas palavras, pode salvar você de agir com raiva, pode salvar você do divórcio, pode salvar você até da prisão, pode salvar você do desemprego, se você aceitar. Essa é a palavra-chave, está ali no meio. Aceite, aceite, aceite. Se você aceitar e agir de acordo com a mensagem que Deus planta em seu coração, é aceitar que faz a diferença. Então eu vou juntar tudo e vou liberar você para você ir para casa. Lembrem-se disso, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar, e demore para ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta e aceite com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Então, mais uma vez, as duas mãos do lado da sua cabeça. Não é para espreguiçar agora, daqui a pouco. Vamos lá? Lembra da frase? Qual é? 1, 2, 3 e... Pronto para ouvir, demorado para falar. É isso. Algumas pessoas estavam de braços cruzados dizendo, não gosto dessa mensagem. É porque você está pensando, Você sabe, é para você, é você. Em vez de pensar nas outras pessoas, você precisa decidir isso. Tiago diz, de certa maneira, a gente falou, pronto para ouvir, demorado para falar. O que ele está dizendo para você, para mim, não se contente em estar certo. Faça o que é certo. E a gente vai continuar daqui na próxima semana. Mas só mais uma coisa antes da gente orar. Se você está aqui e você decidiu que Jesus é o teu Senhor, o que Ele está falando para você não deveria ser opcional. Nós deveríamos dizer, eu vou nessa direção. Mesmo que eu esteja aprendendo, eu vou crescer. Mas isso é entre você e Ele, Eu não me meto nisso. Mas se você está aqui, você não é um seguidor de Jesus. Se você está me vendo pela internet e você não é um seguidor de Jesus, você está tentando entender o cristianismo, ou está tentando dar mais uma chance à igreja que um dia lá atrás talvez tenha lhe ofendido. Quantas pessoas tiveram uma péssima experiência na igreja e nunca mais voltaram? Eu queria que você, se você tem muitas perguntas e talvez eu nem tenha conseguido responder as suas perguntas, eu queria deixar algo com você hoje. Se você não conhece a Jesus, isso que a gente tratou hoje, que parece meramente relacionamento entre marido e mulher e pessoas uns com os outros, isso foi exatamente o que o nosso Pai Celestial fez por você através de Jesus Cristo.
A gente não pensa muito bem isso, mas para pensar. Deus enviou o seu filho ao mundo como um bebezinho, recém-nascido, que não sabe falar e nem pode falar. Diferente, é isso que para mim torna as escrituras tão dignas de crédito. Se a gente quisesse inventar isso, a gente ia inventar um herói que já chegava falando. Não, ele chega com uma criança indefesa, que os pais têm que pegar ele e fugir porque tem um rei invejoso tentando matar todo mundo. Que herói é esse? E nos próximos 30 anos ele apenas ouviu. E ele experimentou o que todo mundo experimentava, todas as dores, todas as tristezas, toda a história. E ele foi a muitos funerais, e ele participou de algumas festas, ele foi a alguns casamentos, e ele sorriu com os que sorriam, chorou com os que choravam. Mas quando ele abriu a boca para falar, aos seus 30 anos de idade, depois de sair do Rio Jordão batizado, passar pelo deserto e começar a falar, todo mundo queria ouvi-lo. As multidões vinham para ouvi-lo. A Bíblia fala que as pessoas ficavam impressionadas com a autoridade. Por quê? Ele era diferente de todo mundo porque ele tinha gastado algum tempo ouvindo e parecia que quando ele falava, ele me entende. Ele entende exatamente a minha vida e a minha história. Ele parece que experimentou realmente. Ele é alguém que pode, tem autoridade para falar. Então hoje eu queria que você soubesse que Jesus, ele é isso para mim, assim ele pode ser para você também. Que você pode se sentir compreendido por alguém que sabe exatamente quem você é. E Jesus fez uma coisa muito simples. Ele convidou as pessoas a segui-lo. E ele convida você também hoje a segui-lo. Então se hoje você quiser, eu vou orar junto com você. Você disse, André, hoje eu quero começar a seguir Jesus. É a melhor coisa que eu posso imaginar que vai acontecer nessa noite. Se você disser, eu quero começar a seguir Jesus, e Ele não te pede muito mais do que isso, mesmo que você não compreenda tudo, apenas siga. Ele vai te ajudar, Ele vai te levar a lugares maravilhosos, Ele vai te fazer, a sua vida fazer sentido como nunca fez antes.